Olá, me chamo Letícia Amaral, sou estudante de graduação em farmácia na UFBA, atualmente bolsista do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da UFBA, sob orientação do professor Dr. Henrique Rodrigues Marcelli. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre micro e nanoemulsões na produção de medicamentos. Segundo a Cleston, a emulsão é uma dispersão de dois líquidos immiscíveis ou parcialmente miscíveis, um distribuído uniformemente na forma de gotículas finas, que é a fase dispersa, por meio do outro, que é a fase contínua. Mas para que essas gotículas sejam estáveis, é necessário o emprego de um tensoativo, que vai diminuir a tensão interfacial entre a fase oleosa e a fase aquosa. Em algumas emulsões também são usados álcools, que nesse caso são chamados de cotensoativos, com essa mesma função, juntamente com os tensoativos. Então, a gente pode obter dois tipos de emulsão. Uma emulsão água em óleo, onde gotículas de água estão dispersas na fase oleosa, e uma emulsão óleo em água, onde gotículas de óleo estão dispersas na fase aquosa. Classificando as emulsões, a gente tem três grandes grupos: as macroemulsões, nanoemulsões e microemulsões. As macroemulsões são mais conhecidas porque estão no nosso dia a dia. Elas podem estar em formas de cremes, por exemplo, em um creme antibiótico, ou em formas de loções, por exemplo, loções hidratantes. As macroemulsões, elas têm tamanho de gota maior que 400 nanômetros, possuem uma baixa estabilidade, ou seja, com o tempo elas vão quebrar, as fases vão se separar, e possuem estrutura esférica, que são as gotículas. As nanoemulsões, elas possuem tamanho de gota de 100 a 400 nanômetros, possuem uma estabilidade cinética, são mais estáveis que as macroemulsões, e a estrutura também é esférica. As microemulsões possuem tamanho de 10 a 100 nanômetros de gota, possuem uma estabilidade termodinâmica, ou seja, é necessário fornecer energia ao sistema para que as fases se separem. E ela possui uma estrutura esférica, mas também pode ser lamelar. As macroemulsões são leitosas, as nanoemulsões elas são menos turvas, podem ser azuladas ou ter um aspecto branco-gelo, e as microemulsões são translúcidas e transparentes. A principal vantagem do emprego desses sistemas de nano e microemulsões na produção de medicamentos é o aumento da disponibilidade, principalmente de fármacos lipofílicos. Então, com o emprego desses sistemas, o ativo vai ser solubilizado nas gotículas de óleo dispersas na fase aquosa e, com isso, a área de superfície para absorção da molécula vai ser aumentada, por isso que a solubilidade aparente é aumentada. A gente também consegue atingir uma maior biodisponibilidade dessa molécula porque os triglicerídeos de cadeia média utilizados na fase oleosa da emulsão são absorvidos por vias alternativas, como por exemplo a via linfática, o sistema linfático, que posteriormente, pelo ducto torácico, vai atingir a circulação sanguínea. Então, com isso, a gente consegue aumentar a permeabilidade do ativo e evitar o metabolismo pré-sistêmico pela CYP3A4, diminuir a degradação gastrointestinal do ativo e evitar o efluxo da glicoproteína P. Além disso, o ativo ele pode ser absorvido tanto por macropinocitose na membrana do enterócito, quanto por endocitose dependente de clatrina ou dependente de caveolina, ou independente de clatrina e caveolina. Então, aqui eu trouxe alguns resultados obtidos no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica. Um deles é um diagrama pseudoternário para desenvolvimento de emulsões, onde a gente obteve as emulsões por agitação ou por cavitação. A partir desse diagrama pseudoternário, a gente extraiu 3 percentuais diferentes de tensoativo óleo e água para desenvolver 3 emulsões e submetê-las à análise de estabilidade. Essas 3 emulsões obtidas estão na figura, onde a emulsão A é leitosa, então é uma macroemulsão, e a emulsão B e C são translúcidas. Então, eu finalizo essa apresentação agradecendo à UFBA, à Faculdade de Farmácia, ao Laboratório de Tecnologia Farmacêutica, aos meus colegas de trabalho, à FAPESB pelo apoio e incentivo financeiro e ao Congresso Virtual UFBA pela oportunidade. Obrigada.